Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Oficialcast. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito importante, para mim, pelo menos. A doutora Franciele Conter, minha esposa. Obrigada, amor, pelo convite. E eu queria conversar com você sobre essa fase que você se encontra, né? Você é médica, trabalha com hormônios, estuda hormônios, mas na pele, o que aconteceu aí na gestação? Como que você percebeu essas alterações? Excelente pergunta. Foi engraçado porque ter o embasamento teórico profundo foi algo que veio a cair por terra assim, no exato momento em que eu engravidei. Então, ter o embasamento da fisiologia em si foi bom até certo ponto, mas eu me permiti, ao mesmo tempo, duvidar do que eu conhecia. Então, assim, essa fase foi uma fase de grandes transformações, é uma fase em que a gente tem diluição de vários nutrientes, enfim, fisiologia em si, teórica, na prática. Foi libertador ter conhecimento, mas também foi bastante angustiante conhecer mais sobre isso. E como que você percebeu assim as alterações hormonais? Você consegue até fazer uma linha do tempo entre os trimestres? Alguma percepção que você teve? Consigo, vamos lá. No primeiro momento, o que a gente tem, né? Uma grande hemodiluição, porque o volume plasmático ele aumenta até 50%. O que significa esses termos O técnicos? volume de sangue, digamos assim, circulante aumenta em até 50%. Então, imagina do nada, você começa a aumentar o volume rapidamente, abruptamente, em questão de dias, né, no primeiro trimestre ali, para mais 50% do que você está acostumado. Então, o coração, coitado, de certa forma sofre e o cansaço vem. Como eu estou Então, cansada. uma pessoa que tem 4 litros de sangue vai para 6 litros. Exatamente. E de forma muito abrupta. E o que vem com isso clinicamente? Muito cansaço. Cansaço porque o coração precisa bombear mais aquele volume circulante, então precisa bombear com mais força, digamos assim, para que a gente consiga fazer com que o sangue percorra o corpo inteiro. Há uma alteração vascular também periférica que precisa impulsionar esse sangue para cima. Só dessas alterações hemodinâmicas, digamos assim, que são de volumes mesmo, a gente já tem uma alteração importante, uma alteração clínica importante, né, de cansaço. E o cansaço ele não está só ligado a isso, a volume sanguíneo. Por quê? Tá sim, não só, mas também ligado a isso, porque esse volume aumenta e dilui fatores nutricionais que eu tinha em níveis adequados até então. Por exemplo, ferro, ferritina, vitaminas, B12, D, vitaminas todas estavam adequadas. Então, além do volume circulante do coração bombeando mais, a resistência periférica alterando, a gente tem diluição de nutrientes importantes. Então, o cansaço no primeiro trimestre foi assim absurdo, a ponto de eu ter que entrar numa fase de adaptação para essa nova Franciele, digamos assim. Então, eu precisei me conhecer, falar, não, eu tô numa fase em que, tendo a teoria na prática, né? Eu preciso me reencontrar nessa fase. Não posso mais treinar como eu treinava antes, nem fazer tudo que eu fazia antes. Eu preciso me adaptar. Então, o primeiro trimestre, só por conta dessas alterações fisiológicas, foi uma fase de adaptação extrema. Assim que os hormônios começaram a ser produzidos pela própria placenta, estradiol e progesterona começaram a subir, eu comecei a ter muito mais força. Então, e, obviamente, com a reposição dos micronutrientes para valores fisiológicos, eu comecei a me sentir muito bem. Então, o segundo trimestre foi glorioso, de força. Nossa, eu me sentia maravilhosa. Então, no primeiro trimestre, quando a barriga é menor, Isso, né, porque está começando, você estava mais cansada do que no segundo. exatamente. Muito mais. No segundo, a barriga começou a aparecer, mas eu já estava muito mais adaptada e tudo já muito mais fisiologicamente normal, digamos assim. E com força novamente para manter os exercícios e me manter bem, né? Entendendo, trabalhando do jeito que eu tava. Só que quando entrou o terceiro trimestre, é claro que eu falo de uma gestação gemelar, né? Uma gestação única talvez não enfrente tantas. Gemelar quer dizer que tem Dois nenéns. isso. Temos dois aqui, né, amor? Então, eu senti essas alterações de semana a semana. A cada semana
Como se fosse nos livros ali, didaticamente, se estivesse escrito, eu sentia as alterações direitinho, semana a semana. Entrando no terceiro trimestre, então, eu voltei a ter uma hemodiluição e os nutrientes, o que eu já estava suprindo em determinada quantidade, eu tive que aumentar as doses para continuar tendo uma boa performance, digamos assim, para atividade cognitiva e física. E por conta do espaço que começou a faltar, não tanto pela hemodiluição, pelo aumento do volume que a gente comentou, mas pela falta de espaço, meus pulmõezinhos estão sendo comprimidos e aí eu fico muito mais ofegante. Então, o terceiro trimestre é uma fase também de adaptação, porque já não tem tanto espaço para que eu consiga fazer as minhas atividades e tem muito mais pressão na cavidade abdominal. Muita mulher fica assustada, né, com o cansaço extremo, com o enjoo, com tonturas. O que fisiologicamente está acontecendo para resultar nesses sintomas que a mulher percebe, principalmente ali no primeiro trimestre? Perfeito, que nem a gente comentou, esse aumento de volume plasmático acho que é um dos principais fatores que impacta a qualidade de vida da mulher. Então, mais sangue circulante, frequência cardíaca aumentada, o cansaço, as náuseas próprias do primeiro trimestre. Tem mulheres que vão até o último trimestre, até nascer com náuseas, mas costuma ficar até o primeiro trimestre, por alterações do perfil glicêmico também, glicose desviada praticamente toda para o bebê. Então a mulher fica um pouco mais debilitada. Então, fisiologicamente é isso que acontece. E o que eu acho, né? Que trazer essa informação, esse conteúdo para a mulher que quer gestar ou está começando essa fase gestacional é o conhecimento. Acho que conhecer, eu ter tido conhecimento prévio me ajudou a passar pelas fases de uma forma muito mais tranquila. Eu sei que agora eu vou enfrentar isso. Fisiologia, vou enfrentar isso porque isso vai acontecer no meu corpo, meu sistema vai responder dessa forma e eu vou conseguir lidar com isso porque vai ter um fim programado. Então, o conhecimento me fez ter muito menos ansiedade. Não falo em alterações de humor, né? Que é o tópico que eu quero entrar nesse momento. Né? Não vou nem perguntar, vou afirmar, você teve momentos de loucura. Eu tive alguns. Um por mês. E isso é mais emocional, é hormonal, esses devaneios da personalidade da gestante? Perfeito. É neuroquímico. Totalmente neuroquímico. Porque a oscilação de hormônios, vamos lá, a gente fala em estradiol, a gente fala em progesterona, a gente fala em neurohormônios também, a gente fala em serotonina, em GABA, tudo sendo alterado num período em que a mulher começa a produzir neuroquimicamente hormônios em que ela fica mais alteração de cortisol e eixo-HPA, então é um período que a mulher se prepara, olha que interessante, que a biologia prepara a mulher para ela ficar mais alerta à noite. Para quando o bebê nascer, ela entrar em estado de vigília. Inclusive, algumas pessoas referem um estado de êxtase logo que o bebê nasce, de não conseguir dormir por 2 dias. E é esse estado de vigília causado por alteração neuroquímica que faz com que a mulher fique totalmente desperta. Então o sono já começa a alterar. Imagina, tem alteração hormonal, com privação de sono, por conta da progesterona que fragmenta, alteração do cortisol que trabalha no ritmo circadiano. Tudo isso altera e fragmenta o sono, fazendo com que a mulher fique em estado de vigília constante. E isso acaba trazendo alterações para o humor dessa mulher, com certeza. Em algum momento ela vai dar uma enlouquecida. A culpa, então, é sim! Sabe que eu vi um estudo recente bem interessante, que o choro da mãe, o choro do neném... Toda mãe chora, mas o choro do neném... pesquisa homens e mulheres. Então, o choro do neném acorda um menor percentual de pais e acorda mais mães, mas barulhos fora da casa acordam o pai e não a mãe. Olha que interessante. Então o papel assim, tem um predador vindo, acorda o pai. Agora, não, é só a criança chorando, ela só quer leite e o pai continua dormindo. Então existe uma alteração nos dois, na mãe e no pai. Mas cada um está apto, né, a um papel.
Então o choro, às vezes o pai continua dormindo, nem acorda, Uhum, e a mãe acorda, porque ela sabe que o neném precisa dela. perfeito. Só que um barulho externo, fora da casa, acorda o pai. E às Muito vezes a mãe não. interessante. Então uma ameaça externa, o pai acorda. Agora eu vou fazer um gancho com prolactina, né? A gente sabe que a prolactina está relacionada a período refratário ejaculatório. E é muito interessante a gente falar sobre a prolactina no homem quando o bebê nasce. Então tem esses dois papéis estabelecidos lindamente por Deus, digamos assim. E quando o bebê nasce, a mãe começa a produzir prolactina, obviamente, para produzir leite, e o pai também aumenta os níveis de prolactina dele, fazendo com que pai e mãe biologicamente estejam mais propensos a cuidar daquele recém-nascido do que a ter vontade sexual. Porque período refratário é o tempo para ter vontade de um novo ato sexual. Uhum. Então, logo no puerpério, digamos assim, que é um grande. Um, uma fase de, enfim, muitas descobertas, mitos e alterações hormonais, a prolactina dos dois sobe para cuidar daquele bebê e a prioridade ser exatamente aquilo. Você comentou de nutrientes que foram diluídos, que foram consumidos, Perfeito. né, pelas crianças. Quais seriam assim os nutrientes? O que você precisou suplementar na gestação? Vamos lá. Quando a gente fala de suplementação básica, né, desse período gestacional, pré e durante a gestação, já entra o ácido fólico, já entra ácido fólico como vitaminas do complexo B, B12, por exemplo, também. E a gente tem o ômega 3, hoje estudos sobre a creatina e a melhora do padrão do sono no bebê com o uso da creatina pela mãe durante a gestação inteira. A colina, como um suplemento para ajudar na neuroformação do bebezinho, né? Ajudar na cognição. E a creatina também ajuda no tônus muscular. Sabe o tummy time, que o bebezinho fica de costas tentando levantar a cabecinha? Uhum. Tem um estudo já falando que a creatina ajuda nessa O consumo pela mãe. consumo pela mãe e depois a mãe, durante a amamentação, também continuar consumindo a creatina para ajudar nesse desenvolvimento logo que o bebê nasce. Então, teve colina, teve ácido fólico, teve B12, teve D, teve ferro que eu suplementei, precisei repor intravenoso, inclusive, porque eu tinha diluído tanto que eu tinha muita tontura, eu tinha muita dispneia, falta de ar, eu tive muito cansaço e precisei repor duas. Na verdade, eu escolhi repor vitamina D intramuscular e ferro intravenoso para que esses níveis fossem alcançados mais rapidamente, para eu que me sentisse melhor e também para que o bebê conseguisse ter os nutrientes necessários. Você sentiu logo após a reposição a melhora? Logo após. Ferro levou uns 3 a 5 dias para eu me sentir melhor, realmente disposta novamente. E D, acho que foi mais ou menos uma semaninha também para eu me sentir mais disposta. Até então eu estava me arrastando. E o que você aprendeu assim na gestação, pensando em ajudar o desenvolvimento da criança? O que pode ser feito, né, pela mãe? Muita gente fala, escutar Mozart. O que você pegou assim de dica que você achou que fez diferença para o desenvolvimento das crianças? Exercício físico. Com certeza. Tem muita gente que tem medo, né, com relação a exercício na gestação. O que é mito e o que acontece de fato? Perfeito. Eu acho que o grande mito e o que causa tanta estranheza ainda hoje de ver uma gestante fisicamente ativa é que até pouco tempo se acreditava que a mãe não podia ultrapassar certa frequência cardíaca porque isso alterava a frequência cardíaca do bebê e poderia ser ruim para ambos. Mas isso já caiu por terra. Hoje a gente sabe que o bebezinho se autorregula dentro de uma faixa de frequência, quando a mãe sobe a frequência cardíaca, se autorregula dentro de uma faixa fisiológica, normal, saudável para esse bebê. Além disso, também se sabe que, além dos hormônios envolvidos, endorfinas, anandamidas, então neurohormônios também, hormônios e neurohormônios que são importantes para a saúde daquele bebê, também são disponibilizados através do exercício.
outra coisa que para mim foi muito importante foi ter estudado que melhora muito o fluxo útero-placentário, né? O quanto de nutriente aquele bebê recebe através do cordãozinho umbilical a partir de processos aí de vasodilatação induzidos pelo exercício físico. Mas as pessoas costumavam dizer que se você fizer exercício, o sangue vai para o músculo. Isso. E você vai privar o bebê de nutrientes. De receber nutrientes. Então é o contrário. Totalmente o contrário, exatamente. E nós somos a prova viva disso, né? Porque trazendo números, né? Quando a gente estava no primeiro trimestre, a gente viu uma discrepância, até pela implantação do cordãozinho na placenta, que elas têm uma placenta única. Então, pela implantação, o medo era que elas crescessem de formas diferentes. Então, que uma roubasse nutrientes da outra, o suficiente. E o que a gente fez, né? Você me ajudou muito também, me incentivando a comer beterraba todo dia e treinando também. Nossa, eu fiquei roxa de tanto comer beterraba. Quando a gente começou a cuidar disso, de exercício e da alimentação voltada para nutrientes que causariam ali vasodilatação, a gente percebeu pelos números das ultrassonografias que eu fazia de 15 em 15, agora semanal, que a diferença entre as meninas diminuiu muito. A gente começou com 20 a 24% de diferença entre elas, e hoje a gente tem 1% de diferença, porque fomos fisicamente ativas e nos alimentamos bem. Então, muitos mitos relacionados ao exercício devem ser falados hoje, que não existem mais, e devem ser, obviamente, orientados para essas mães, para que os bebês tenham mais nutrientes, tenham um maior aporte de nutrientes para crescerem mais saudáveis e também experimentarem hormônios benéficos próprios do exercício físico. Então, cada bebê tem seu cordão. Sim. Uma estava com o cordão bem no meio. Isso. E a outra no canto da placenta. No cantinho da placenta. E aí a que estava no cantinho... crescia mais devagarinho. Tinha uma diferença de 24% de um bebê para o outro. Exatamente. De peso. Isso aí. De peso, crescimento, de desenvolvimento geral. E aí, graças a exercício físico, nutrientes, isso. Por exemplo, os nitratos da beterraba, exato. Que causam vasodilatação, elas foram desenvolvendo igual. Até hoje chegar a uma diferença de 1%. Exatamente, exatamente. Então o que o pessoal imaginava que, não, se fizer exercício vai roubar nutriente da criança, na verdade, igualou as crianças. Igualou as crianças, exatamente. A gente conseguiu dar o aporte nutricional para as duas de forma, hoje, igualitária. 1% não dá nem para dizer que é uma diferença, né? Tá dentro do erro, né? Na exatamente. Medição. Por que muitas gestantes, embora cansadas, né, fica cansada de carregar aí a criança, dorme mal? Porque a gente pensa assim, não, se você der um bom cansaço de dia, a hora que deitar para dormir, o sono é uma maravilha. Mas por que a mulher está cansada e dorme mal? Uma das principais causas é a progesterona, que fragmenta o sono, como eu tinha dito, e o cortisol, que altera o ciclo circadiano para esse momento de vigília. Não só por isso, a gente também tem alterações adaptativas, que é como o aumento da pressão sobre a pelve, que faz com que a mobilidade da mulher ao longo da noite fique ruim. Então, mudar de lado do direito para a esquerda é uma verdadeira luta. Você deve ouvir eu gemendo de um lado para o outro, lutando para conseguir me virar. Então, assim, tem essas alterações orgânicas, obviamente. O sono do pai também piora. O sono do pai também piora, coitadinho. Ele tá tomando melatonina junto comigo agora. Aliás, a melatonina é outro hormônio que a gente colocou dentro do protocolo para justamente eu conseguir melhorar o meu ritmo, o meu ciclo circadiano, não alterar a ponto disso interferir no sono das nenês assim que elas nascerem. Isso é bem interessante, porque a principal indicação da melatonina é regular o relógio biológico, né? Isso aí. Por quê? Vamos lá. A melatonina é um hormônio natural que a gente produz na ausência de luz. Isso. E quem que apaga as luzes da casa pelo menos 1 hora antes de deitar para dormir? Ninguém. Então, antigamente era comum, né? As famílias jantavam ali já com luz de vela. Até a cor da vela
ela não atrapalha o sono, Uhum. ao contrário dessa luz mais branca que a gente usa, que tem a luz azul, que corta a produção de melatonina, né? Então a luz vermelha, a luz amarela não atrapalha a produção da melatonina, mas a luz mais branca com azul, ela atrapalha. Exato. Então, para você educar seu corpo, né, a melatonina serve muito bem, porque ela é como as galinhas, né? Vai caindo a luz, elas vão indo pro puleiro. Isso aí. Como a gente usa a luz artificial, acaba às vezes tendo que suplementar a melatonina. Exatamente. E isso é bem interessante para quem trabalha em turno. Exatamente. Então a pessoa que trabalha em turno, né, uma noite trabalha, na outra trabalha de dia, para ela conseguir regular o ciclo dela, não ficar bagunçada, a melatonina ajuda bastante. Perfeitamente. Perfeitamente. Nos ajudou e vai ajudar as meninas assim que elas nascerem. Tem uma questão até interessante que eu queria te perguntar sobre amamentação, né? E o pessoal pensa que é só coletar o leite e guardar na geladeira, a hora que a criança tiver fome você dá. Existe diferença no leite que a mãe produz ao longo do dia? Existe. E isso é muito pouco abordado. Muito. Porque a mãe produz os hormônios, faz o pico de cortisol de manhã para despertar e faz pico de melatonina à noite para conseguir adormecer. Então, se essa mãe coleta um leite de manhã e oferta esse leite matinal à noite, o que esse bebê vai entender? Que ele precisa acordar. É a mesma coisa uma pessoa estressada que faz picos erroneamente ao longo do dia e isso se reflete num pico no meio da madrugada e insônia para essa pessoa que é estressada cronicamente. Então o bebezinho vai estar aí, vai fazer um pico de cortisol no meio da madrugada e a mãe não vai entender porque que esse bebê não dorme. Então, sim, coletar o leite no horário e anotar o horário de coleta, ofertar o leite do horário certo, faz toda a diferença. Tudo passa pelo leite, de hormônios. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Outra coisa interessante é a importância da amamentação. Claro, não é toda mulher que às vezes consegue, mas tentar fazer com que o bebê tenha o contato da boquinha com o bico do seio da mãe. Porque ali, biologicamente, perfeitamente, como a gente já comentou, a mãe consegue produzir, através do leite, as deficiências, as necessidades e tratar o bebezinho a partir desse contato boquinha com a pele do bico do seio. Algo até bem interessante, às vezes a mulher produz pouco leite e pensa, nem vale a pena colocar no peito, então vai dar a fórmula direta. Mas só para o pessoal entender, se você colocar bebês diferentes em cada seio, o corpo vai produzir o que cada um precisa de forma diferente. Exatamente. Então ele vai ler, esse aqui precisa de tal anticorpo e esse aqui precisa de outra coisa. Então é importante, né? Mesmo que o volume de leite que a mãe tem seja pouco. Pequeno, é importante o contato, é muito importante. Sabe uma coisa que eu vi recentemente? Uma pesquisa falando que as crianças estão atrasando o desenvolvimento, os bebês, por falta de contato visual com a mãe. Celular? É. Então, as mães colocam o bebê para amamentar e fica mexendo em rede social com a outra mão. E aí o bebê demora mais tempo para gerar conexão com a mãe porque falta olho no olho. E aí atrasa o desenvolvimento da criança por causa disso. Então assim, a tela é ruim não só para a criança olhar, mas até para a mãe olhar enquanto está com a criança. Exatamente. Uma coisa que a gente vê muito é a mãe assistindo tela e privando o bebê da tela com um cercadinho, um blackout, qualquer coisa, que faça uma barreira. Faz um suspense, faz na verdade. Suspense. Né? Porque a criança... O que tem ali? A mãe assistindo TV, exatamente. Eu acho que é um estar presente sem presença, né? E isso é o grande problema atual. Então, isso é uma regra lá de casa, amor. Largar tudo, deixar tudo de lado assim que chegar em casa. A minha irmã não tem nem TV na sala, né? Um grande exemplo para nós, eles, com certeza. Pouco se fala sobre puerpério. Primeiro, o que é o puerpério? Vamos lá. O puerpério, ele é a fase de maior alteração hormonal que uma mulher pode enfrentar. A própria gestação, só que num período longo, é uma alteração hormonal importante, porque a gente vai lá aumentando os níveis hormonais a níveis absurdos. Vou até trazer números que eu coletei.
Um mês antes, eu vou coletar um mês depois, pra gente ter essa comparação, de estradiol e progesterona. Eu queria ver quais eram os meus níveis um mês antes do nascimento das meninas. E eu cheguei a 25.500, se eu não me engano, de progesterona e estradiol. Então, tá, ok, esse é o nível O que é um nível normal? Vamos lá, estradiol varia com o ciclo, vai ali de 50 a 500 dentro de um ciclo menstrual normal, tá? Ao longo do mês. E progesterona, o valor é ínfimo, né? Vai ali no máximo 10, 20, enfim. Os valores são muito pequenos. Chegar a 25.500. Para no puerpério, ou seja, no momento em que a placenta é detectada, que a gente chama retirada, a praticamente zero. Imagina o crash hormonal. É o maior crash hormonal que uma pessoa pode enfrentar na vida. Acho que nem... Não, até poderia fazer uma analogia. Nem um bodybuilder Eu ia quando dizer para. isso. Então imagine você com 25 mil de texto ficar com zero. Do nada, exatamente. E é abrupto. Eu ia fazer analogia, só que daí eu pensei, não, tem a meia-vida da testosterona, né? Ele ainda tem um tempinho. Porque como o uso da testosterona é com éster longo, então a própria meia-vida vai fazer o decaimento ser uma transição. Exatamente, vai ser uma transição. A mulher não, vai ser praticamente abrupto mesmo. De um dia para o outro, zero. Zero, praticamente isso. Então, o puerpério é essa alteração hormonal abrupta que cursa com diversas outras alterações neuroquímicas por conta desse crash hormonal importante. Então, imagina, tu perde estradiol e progesterona, que estão alinhados à arquitetura do sono, ao humor, à disposição, à estabilidade emocional, e isso tudo zera do nada. Então é normal que, principalmente na primeira semana, a mulher enfrente essa nova pessoa em que ela está se tornando, né? É o corpo se readaptando para tentar voltar a níveis normais de estradiol e progesterona e outros hormônios e ficar bem. Então, o puerpério é isso, é a maior alteração hormonal da mulher, que cursa com alterações fisiológicas e mentais, físicas e mentais importantes, em que a mulher precisa se readaptar e conhecer essa nova pessoa. E o que a mulher vive, sente, passa nessa fase? Com a ausência de hormônios? Ela sente instabilidade emocional importante, ela sente um sentimento de culpa importante, também relacionado ao próprio bebê, mas é uma culpa intrínseca. A mãe sente que não está fazendo um trabalho, não sendo suficiente e que não tem ajuda, por mais que ela tenha uma rede de apoio enorme, ela chora. É um choro fácil. É como se fosse por alteração hormonal, é como se ela entrasse numa depressão aguda, assim. E ela vai achar que o pai faz tudo errado? Vai, provavelmente. Estamos preparados para isso. Por mais que o pai se esforce, ela pode achar que o pai não está sendo suficiente para ajudar ela naquele momento. Porque tem muito daquilo, né? Por isso é bom o pai ficar fora de casa? Não. Com os amigos dele? Muito pelo contrário. É importante o pai, para a mãe entender que tem a rede de apoio. Então, o pai ausente faz com que a mãe se perca mais ainda dentro de toda essa alteração hormonal. Então, quando a gente conversa com algumas pessoas que já passaram por isso, principalmente, né, que nem eu falo, a gente tem a teoria. Teoria é hormônio, é fisiologia, mas na prática é emoção. O que as emoções trazem pra gente, o que cada um viveu de forma emocional. A diferença foi para um ou outro, que eu tive o meu marido junto me ajudando. Então ele ia lá, trocava fralda, ajudava ajudava a botar para mamar, ajudava para botar rotar, para dar banho. Isso para mim já foi o suficiente para eu sentir que sim, eu tinha noção de que eu estava enlouquecendo, mas era hormonal, mas eu tinha ele do meu lado. E muita mulher que não tem essa rede de apoio, conhecendo também as alterações do puerpério, conseguem lidar de uma forma mais adequada em relação a isso. Então, um ponto importante no puerpério, através de todas essas alterações, é ter uma rede de apoio. Se não do pai, da mãe, de algum familiar, de algum amigo, é ter apoio. Por quê? O bebê nasce e a mãe também precisa ser cuidada. Eu tô falando muito da mãe. Claro, o bebê, obviamente, ele vai ser cuidado, a atenção vai ser toda dele, mas e a mãe? Eu não tenho mais nada, um fiapo de hormônio no corpo. Como é que ela tá? É isso que a gente precisa trabalhar, né? Como é que essa mãe de primeira viagem tá passando por aquilo tudo?
Tá bem? Não tá? Então tem uma linha muito tênue entre o puerpério e a depressão puerperal. Então a gente tem que estar sempre atento e buscando conhecimento, buscando entender cada uma dessas fases para justamente não deixar que isso evolua. Como é que é a libido durante a gestação? É boa. É. E é interessante falar isso porque eu conversei com alguns amigos e a mulher fica com a libido super boa, porque o estradiol está explodindo, né? Explodindo. E o homem fica com medo, né? Aham. Ah, ela tá grávida, não sei se eu posso chegar perto, Vai nascer. vou machucar as crianças, sei lá, né? Perfeito. Então o homem ele se refreia porque ele fica preocupado, enquanto a mulher quer atacar. Isso aí. E, Em números, vamos lá. Em números, eu fiz esse teste também porque eu também tive essa dúvida. Bom, clinicamente, a minha experiência foi libido muito boa. Melhor libido da minha vida. Isso eu acho que foi quase unânime quando eu conversei com outras mães. E nos livros a gente também sabe que sim, a libido fica muito boa. Em números, a gente tem uma melhora de testosterona ao redor de 100 nanogramas por decilitro, de nível sérico, que é muito para uma mulher é o natural. dobro do máximo do É o normal. dobro do máximo normal. E um SHBG quase zerado. Então a testo livre fica muito boa também. Que a testo livre está relacionada à clínica da libido, melhora de síntese proteica e tudo que a gente sabe em relação a isso. Então os números refletem a clínica e a clínica é de uma libido muito melhorada. Além do estradiol e da progesterona, estradiol a gente melhorando a lubrificação vaginal e os dois juntos melhorando, enfim, o tesão, atingindo o ápice e tudo mais. Então a libido realmente fica muito boa, mas tem causa orgânica. Amamentar é instintivo, fácil, natural? Boa. Muito boa essa pergunta. Não é fácil, é instintivo, creio que sim. Não é fácil. Vamos lá, vamos trazer a minha experiência com o que eu aprendi na minha fase em que estive aprendendo sobre isso, né, na faculdade. Então, o que a gente mais via de problema? Problemas de pega. Então, falar que é instintivo é um pouco ruim, porque não é toda mãe que consegue ofertar a mama para aquele bebê. E dói no primeiro momento. A própria sucção causa muito dor. Dor causando Ferida. microlesões no bico do seio. E é aquela mãe com dor, se sentindo culpada de não conseguir amamentar, se sentindo incapaz, gerando uma inibição de eixo a ponto de produzir menos leite, aí vira um ciclo vicioso de se sentir incompetente e não conseguir realmente amamentar. Então tem toda uma alteração de eixo que a gente tem. Dá pra dizer que é instintivo porque seria botar o bebê com a boquinha ali no seio e só amamentar, mas não é tão fácil assim na prática. Então a teoria é uma, sim, é instintivo, na prática não. É difícil, é doloroso, mas todo mundo tem que tentar e tem que entender que hoje tem um arsenal de ajuda na rede de apoio. Por exemplo, fisioterapeutas, enfermeiras, doulas e babás que ajudam na boa pega. A como amamentar, ajudam no momento de drenar, ajudam com laser, tem terapia de laser hoje para fechar essas microlesões e fazer Acelerar a cicatrização. Exato. E fazer essa fase ser um pouco menos dolorosa para que a mãe consiga não perder as esperanças e amamentar de fato o neném. Às vezes o problema pode estar no bebê também, de não conseguir pegar, ou de ter alguma alteração morfológica. Pode. A mais comum é o bebezinho nascer com a linguinha presa, digamos assim. E para fazer a sucção completa, né, o movimento da sucção, a linguinha tem que estar solta. Então, sim, uma das principais alterações é morfológica e o bebê não consegue ter uma boa pega por conta disso. E quando o bebê não tem uma boa pega, geralmente isso demora para ser diagnosticado e gera muita dor, muita frustração para a mãe e acaba não sendo, né, de sucesso o que deveria ser, então, natural. Então, às vezes, vale a pena levar no pediatra, se está tendo dificuldade, e pedir para fazer um exame da Isso, boca da com criança. certeza. Não tardar em procurar ajuda e entender se é alguma alteração orgânica ou não, para alinhar Anatômica. expectativas. As expectativas têm que estar alinhadas do começo ao fim,
Do começo, a sequência da vida do neném precisa estar alinhada com bons profissionais orientando e diagnosticando possíveis alterações para que não gere tanto transtorno nem para a mãe nem para o bebê. Você fez alguma coisa especial para ter gêmeos? Não, eu acho que foi andar a cavalo. Vamos lá, deixa eu explicar o que aconteceu. A nossa gemelaridade são de bebês iguais. Então, tem de bebês que não são iguais, é como se fossem duas ovulações na mesma época e são irmãos fraternos, então totalmente diferentes. No nosso caso, a gente teve um espermatozoide e um óvulo que se dividiu em dois. Então elas são idênticas. Então, por isso elas são idênticas. E aí eu brinco que, e eu fui ler, né, que na fase em que essas células estavam se multiplicando assim de uma velocidade absurda, a gente foi andar a cavalo macho picada, e o movimento fez elas se separarem em duas. Embasamento científico zero. Zero. Isso é Foi essa a minha extrapolação. teoria. Porque não tem causa, não tem Qual é a perfil probabilidade, genético. você sabe, Exato. de gêmeos idênticos? 0,03, se eu não me engano, 0,04, algo assim, se eu não me engano, tá? Os valores estão um pouco nebulosos na minha mente agora. Mas é muito baixa a probabilidade de ter gêmeos univitelinos. Por isso que eu falo que a HCG funciona. Funciona mesmo. Sem filtros, como é que é ser mãe de primeira viagem de 2 crianças? 2 crianças. Bom, isso eu acho que é uma... O que eu estou vendo? O que eu vi desde o primeiro momento? Em que eu vi que eu tinha que abandonar quem eu era e que eu estava me construindo como uma nova pessoa. Parênteses aqui, eu não queria casar nem ter filho. Se eu encontrasse uma pessoa decente, aqui está a pessoa decente, eu faria isso tudo. Então foi por isso que engravidamos. Então, eu tive que abandonar quem eu era, porque. E assim, é muito engraçado, porque a gente acha que não é egoísta. Não é egoísta, mas quando a gente não tem filho, quando não tá gerando, é tudo pra mim, pra nós. Ah, eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer aquilo. E quando eu engravidei, eu acho que o maior problema também dos medos que eu enfrentei, dos momentos que eu tive ali, de alguma crise, de choro, uma vez por mês mais ou menos, que eu tive um pouquinho de medo de como seria o futuro, era justamente por isso. Meu Deus, eu nunca mais vou ser eu. Então é uma fase de luto que eu já comecei a viver. De abandonar quem eu era para me tornar a Fran mãe, quem eu estou me tornando agora. E eu sei que essa grande transformação vai acontecer assim que as meninas nascerem, com certeza. Mas sem filtro mesmo, é isso. Essa fase de luto é uma fase linda, obviamente, mas também é um luto de quem eu era para quem eu estou me tornando. É isso, assim. E com tudo isso veio, acho que um grande crescimento. Eu me tornei um pouco mais ríspida em relação ao que eu quero, um pouco mais direta, tenho mais certeza das coisas, não sei explicar assim, mas é como se as coisas ficassem muito mais claras para mim hoje. Às vezes quando a gente conversa em casa sobre algum tópico, alguma outra coisa, é engraçado como Deus atua, parece que ele clareia as coisas na minha mente. Não, isso aí tá errado, isso tá certo. É um conhecimento que vem. É como se eu fizesse o download de mãe desde o primeiro momento. E você brinca com isso às vezes também. Mas o download de mãe no sentido de eu esqueci das coisas. E gostos mudarem. É. Tipo, frutas cristalizadas. É uma coisa que as mães gostam. Exatamente. É o download de mãe, exatamente. Você tinha antes, você queria um sucesso profissional e tal, etc. Como isso mudou pra você? Aí que tá. Como eu... Ou você ainda não resolveu isso? Não, já tá bem resolvido. Profissionalmente, pessoalmente, né? O profissional, pra mim, tava em primeiro lugar. Hoje, o pessoal, pra mim, tá em primeiro lugar, ao passo que o profissional vai acompanhar esse crescimento pessoal comigo. Então é isso, é um egoísmo de as coisas são pra mim, o sucesso é nosso, meu e teu no caso, mas não
não família, não era isso antes, é diferente explicar, é complicado um pouco, mas é exatamente isso. Hoje eu quero me formar uma grande mulher, uma grande mãe, primeiro, né? Eu quero ser mãe, em primeiro lugar, uma mãe de sucesso, enquanto antes eu queria ser uma profissional de sucesso. Não, sucesso é o que eu busco, o que eu quero para nós é isso. Hoje eu quero ser bem-sucedida como mãe primeiro, como esposa, depois vem o profissional que eu quero me tornar. E eu acho que Deus colocou as coisas na nossa vida do jeito que foi, rápido do jeito que foi, para que eu pudesse alinhar também o que eu realmente quero. Talvez eu nem soubesse. Quem sabe é ele, não é verdade? Para onde me guiar. E isso foi a minha vida inteira, né? Ele sempre escolheu os meus caminhos. E eu acho que isso vem muito é, é, a calhar nos próximos momentos, assim, quem eu vou me tornar. Vem a ser muito condizente com a mãe que eu vou ser. Então é isso. Qual foi a primeira sensação, sentimento, Hum. quando você descobriu que estava grávida? Eu tava no consultório, foi chocante, Primeiro, por que você desconfiou? porque eu desconfiei, bom, porque eu tirei o DIU e falei pra obstetra, que era minha ginecologista, falei, vou engravidar na lua de mel. E ela riu da minha cara. Né, porque isso não acontece tão fácil assim. Eu tirei o DIU, a gente foi pra casou e foi pra lua de mel. E aí, eu comprei um monte de testezinho simples, aqueles da varetinha, sabe? Um monte de testezinho pequenininho e deixava na gaveta. Porque como estávamos tentantes, que a gente chama, eu preferia saber para poder ali parar de tomar um vinho, parar de fazer alguma coisa ou outra, né? Ter um cuidado maior nesse primeiro trimestre, que é bem delicado. Então eu tinha vários testes ali. E aí, como é que foi que eu percebi? Porque a gente voltou da lua de mel e eu tive momentos de loucura. Loucura. Eu, né, lembra aquele momento de loucura? Eu tinha que prescrever paciente e eu tava chorando prescrevendo porque eu tinha brigado com o Gabriel por ciúmes, vozes da minha cabeça. E eu falei, mas. E chorava com sentimento prescrevendo paciente e tal. E aí eu comecei a pensar, gente, não tá normal isso. Não sou eu. Eu sou muito racional. Outra coisa que eu também aprendi durante a gestação. Eu deixei de ser racional para ser emocional. E você mesmo me disse uma vez, talvez seja isso que as nossas filhas precisem. E realmente, então, eu chorei, chorei, chorei a noite inteira e achei que estranho aquilo. Acordei no outro dia de manhã, antes de ir pro Itaim ali atender. Fiz um testezinho e deu fracamente positivo. Muito fraco. E eu falei, não, deve estar errado isso aqui. Mas eu já tava em cima da hora e saí correndo. Saí com a cabeça a mil, comprei os testes e aí fiz, antes de começar a atender os pacientes da tarde, fiz os testes de farmácia e veio grávida 1 a 2 semanas. Então foi assim, eu suspeitei porque eu tive uma alteração hormonal brusca. Aí entra aquela nossa pergunta: será que você sentiu tão rápido porque era gemelar? Faz sentido, né? Porque o beta-HCG aumentou muito rápido. A alteração hormonal ela costuma ser um pouco mais abrupta do que na gestação de um bebê só. Então foi isso. Senti que eu estava diferente, que eu já não era mais eu. Isso com 1 a 2 semanas de gestação. Então foi uma surpresa. Então, e como é que eu me senti? Foi um susto, obviamente. Falei, meu Deus, e agora? Foi muito rápido. Como é que pode ter sido tão rápido assim? Eu só pensava isso. Foi rápido demais. E o que você sentiu quando você descobriu que era dois? O que eu vou fazer agora? Foi um susto. Acho que da mesma forma que você também ficou em estado catatônico, que eu diria, você ficou parado, foi muito engraçado. Você não tinha reação. Eu falei assim, ó, eu nem piscou, por 20 minutos o Gabriel não piscou. Eu não acreditei, obviamente. Tanto porque quando ela achou, viu que eram 2 bolsinhas, né? Ela falou, pode ser que uma não se desenvolva. E aquilo ali deixa a gente em estado de alerta. Então, até confirmar que eram gestações viáveis, foram 2 ou 3 semanas, eu acho, que a gente ficou em estado de alerta. E quando ela falou que eram, foi uma bênção, né? Assim, uma coisa absurda que eu jamais imaginava, até então nem sabia que tinha gemelaridade na família.
Só depois a gente descobriu que meu pai viajou para o interior do Rio Grande do Sul, descobriu que a família era cheia de gente, Tem uns voos gêmeos. vários gêmeos da família. Então, para mim foi um susto, mas eu senti muita bênção. Que estávamos sendo abençoados naquele momento. Porque a gente estava preparado para isso, de alguma forma. Não tava. Que a gente não sabia como. Não, eu não tô ainda. Qual a sua mensagem final para as mães ou para as tentantes que estão ouvindo a gente? Buscar conhecimento. Buscar entender as fases da gestação. Dos detalhes, assim, fisiológicos, obviamente, são um pouco mais difíceis de serem compreendidos, mas tentar buscar o mínimo de conhecimento possível sobre cada fase, porque conhecimento é poder. Quando a gente sabe o que vai acontecer, a gente tem muito menos ansiedade, a gente tem muito menos preocupações, a gente consegue evoluir na gestação de uma forma muito mais saudável para nós, mães, e para os bebês. Então, busque se informar, busque boas fontes de informação, entenda que você já não é mais você, que você vai se tornar uma nova pessoa e tudo vai ficar muito mais fácil. Vamos elencar 3 piores erros da gestante para a criança. Não se exercitar, não suplementar e não ter uma boa alimentação. São os piores erros. Então põe mais 2 aí. Mais 2? Não usar drogas? Isso. Álcool, cigarro. Não usar drogas. Né? Deixa eu ver a próxima. É isso. E assim, os 3 maiores acertos de uma gestação que a mãe pode fazer. Acertos? Buscar bons profissionais para orientar durante toda essa fase. Ter um profissional para cada área, né? Um educador físico para o exercício físico, porque é um processo todo adaptativo que tu não pode sair fazendo como se fizesse o mesmo. Isso vale para a diástase, né? Que é um processo fisiológico. Se tu vai fazer mesmas atividades de abdômen, de abdominal, exercício abdominal que tu fazia antes, você vai piorar a diástase. Hoje em dia a gente sabe que exercícios estruturados ajudam a recuperar ou não piorar a diástase ajudam a recuperar no pós e ajudam não a piorar durante a gestação. Então, ter um educador físico, ter um bom obstetra do teu lado, procurar conversar com o parceiro, então, procurar ter um bom nutricionista. Acho que ter uma rede de profissionais que ajudam a mulher a passar por isso é o ponto principal. Quanto de peso é ok para a mãe ganhar numa gestação? Em média. Quanto você ganhou? 20 quilos. Para 2 nenéns. Então tá bem bom o valor, porque em média para um bebê a gente vai ali até 11, 12 quilos. Em média esse é o ganho de peso para um bebê. Eu tive, agora deve estar em 21,5, algo assim, de peso para as 2 nenéns. Então tá bem dentro da faixa. Quando a gente extrapola, quando a gente não entende que precisa se exercitar e precisa comer bem, o ganho de peso pode ser desenfreado. Tem gestantes de um bebê só que ganharam 30 quilos e até mais. E aí fica muito mais difícil tudo no pós. Né? Reverter o corpo. Não, e até durante, né? Porque você pode ter diabetes gestacional, hipertensão. Isso. E o excesso de peso, que só, assim, vamos lá, se eu ganhei só da gestação e para mim já está sendo bastante doloroso em relação à dor pélvica, imagina para uma gestante que teve ganho de peso em excesso em todos os membros, digamos assim. Então, assim, é algo que é questão de qualidade de vida, né? Tem que controlar o ganho de peso, tem que ser bem orientado para que a mãe e o bebê tenham saúde e não sofram tanto durante quanto depois. Maravilha. Acho que chegamos no limite. Chegamos? Chegamos. Da gestação também. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço, amor. Enriquecedor. Pessoal, se inscrevam no canal, acompanhem os nossos próximos episódios. Nós ficamos por aqui com o Oficialcast. Isso aí. Em breve nos vemos novamente.